Eu saúdo a todos que comparecem nessa noite e desejo que o Deus da consolação, a quem você ama, continue enchendo a sua vida de paz, de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus, amém. Amados, se vocês quiserem acompanhar o texto, nós vamos terminar exatamente na hora certa. Mas se vocês quiserem acompanhar aqui comigo a leitura, ela vai se encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, do verso 10 em diante. Segundo livro dos Reis, faremos a leitura a partir do capítulo 16 e faremos a leitura a partir do verso 10. Amém? Misericórdia? Amém, né? Então vamos à leitura. Segundo livro dos Reis, 16, a partir do verso 10. Diz assim a minha Bíblia: Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz tinha ordenado desde Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele lugar. Porém, o altar de cobre que está perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara, o fez. E o rei Acaz ainda cortou as cintas das bases, de cima delas tomou a pia e o mar, tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Até aqui. A princípio, irmãos, parece que vai ficar um pouco confusa a mensagem, porque
fica falando de um rei que foi visitar outro e de umas modificações no santuário. Aí as pessoas podem ficar pensando, mas que mensagem vai sair daí, né, Wagner? Eu já frequento a igreja há 60 anos, agora você vem com essa mensagem aí dizendo que ele modificou algumas coisas, foi visitar um outro rei, esse Acás. Antes de nós adentrarmos a esse assunto e explicarmos com a presença do Espírito de Deus, eu tenho um amigo pastor, não sei, o Trisco, se eu posso chamar essa pessoa de amigo, vocês me respondam aí, porque eu não sei se eu posso. Uma pessoa que você só conversa pelo Zap, mas está certo, eu moro em Campinas e ele mora em Recife. A gente só se conversa pelo Zap. Ele é pastor de uma igreja não adventista. Nós nos falamos quase dia sim, dia não, enfim. Eu posso considerar essa pessoa meu amigo? Eu não sei, posso? Ou só um conhecido? Um conhecido? Tá. Então vamos lá. Então eu tenho um conhecido em Recife e a gente se fala dia sim, dia não, 3 dias sim, 3 dias não. E esses dias ele mandou uma mensagem para mim que eu achei interessante. Ele disse: olha, Davi, esses dias uma pessoa me procurou no meu gabinete pastoral, uma pessoa com muitos problemas físicos, mentais, espirituais, emocionais, etc. E ele disse assim que ela já entrou no gabinete pastoral e já disse para ele assim: olha, pastor Carlos Moreira, ele se chama. Eu tenho frequentado muitas igrejas, eu estou com muitos problemas na minha vida e agora me falaram para procurar a sua igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, ele escreveu no áudio do Zap. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Aonde eu for e os meus desejos forem atendidos, ali eu vou permanecer. Eu quero solução para os meus problemas. Se o senhor der solução para os meus problemas nessa igreja, que se não me engano se chama Caminho da Graça, eu permaneço aqui. Mas eu quero que o senhor saiba, se a solução não vier, eu vou procurar qualquer tipo de instituição pseudo-religiosa, não importa a matiz, que possa resolver os meus problemas. Foi assim. Olha, eu penso que essa pessoa estava até disposta a pagar um preço talvez maior do que ela pudesse para que os problemas fossem resolvidos. Se o pastor Carlos Moreira apelasse para dinheiro, talvez ela daria um jeito, enfim. E eu acho que a gente deve mesmo procurar coisas mais práticas na nossa vida. Eu acho que nenhum de nós aqui se furtaria de pagar mais caro, não é, Demir, por uma gasolina melhor, que não estragasse o motor do seu carro. Você acha que não se importaria de pagar um pouco mais por uma gasolina que conservasse a vida útil do motor do seu carro? Wagner, talvez você não se importaria, se você tivesse condições financeiras, de pagar um pouco mais, se a sua filha não está no colégio pago. Olha, aqui é tanto, Wagner, mas olha, tem tal coisa, tal, uma educação melhor. Eu acho que talvez você não se importaria. Talvez nós não nos importaríamos, Luiz, de pagar um pouco mais por uma internet que funcionasse de fato, né?
que não caísse toda hora, que não deixasse a gente na mão, na hora que você mais precisa, que o vídeo rodasse sem parar. Eu penso que nós estaríamos dispostos, se tivéssemos condições, de pagar um pouco mais por algum serviço mais bem prestado, enfim. Fato é que essa pessoa estava disposta a pagar qualquer preço para que os problemas dela fossem resolvidos. E como eu conheço o pastor Carlos Moreira, pelo menos pelo Zap, ele disse para ela que lá ela poderia frequentar a igreja, mas ele não garantiria que os problemas seriam resolvidos, porque ele disse para ela que ali não era uma casa de, não me lembro agora o nome, algo que fizesse milagres instantaneamente, nada disso. Ele falou. Aqui nós pregamos o Evangelho, se a senhora quiser ficar aqui, será muito bem-vinda. Se a senhora não tiver os seus problemas resolvidos instantaneamente, é uma pena, a senhora não vai congregar aqui. E aí eu me deparei com essa situação aqui de Acás. Acás era rei em Jerusalém. E ele teve uma guerra com os próprios irmãos de Judá. Se a gente voltar um pouco antes, aqui no verso, o capítulo todo, aliás, o capítulo 16, lá em cima diz assim, que ele procura ajuda do rei da Assíria, porque o rei de Judá, que tinha um rei em Judá e tinha um rei em Jerusalém. Ou seja, os próprios irmãos dele estavam se voltando contra ele. Então ele pede a Acás ajuda. Eu até vou ler aqui para vocês a partir do verso 5, diz assim: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém. Ela subiu a peleja, a guerra, e cercaram Acás. Porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás prata, ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente para o rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Ou seja, Acás era rei em Jerusalém e havia um rei em Israel. Esse rei de Israel veio lutar junto com a Síria contra Acás. Uma briga de irmãos. Aí o que faz Acás? Manda uma mensagem para Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Tem a Síria com S e Assíria com A. Ele manda uma carta para esse rei e fala: olha, por favor, eu sou teu servo, eu sou teu empregado. Me ajude, porque os meus próprios irmãos aqui da minha terra estão vindo contra mim. E o que ele faz para comprar a certeza de uma vitória? Inadvertidamente, ele toma prata e ouro da casa do Senhor, dos tesouros do Senhor no templo, e manda de presente para o rei da Síria. E o rei da Assíria
lhe deu ouvidos, olha lá, porque subiu contra Damasco, que é Síria, tomou o povo, matou o rei daquela cidade, daquele país, que era Rezim, e aparentemente ficou tudo resolvido. Acas ficou em paz por um certo tempo com o rei de Israel, e Acas era rei em Jerusalém. Nós estamos falando de discussão por terras, por cidades, por comando, por poder, de pessoas da mesma família, são irmãos, um é judeu, o outro pode ser da tribo de Neftali, enfim. Gente da mesma família brigando entre si. E Acas, como já tinha sido derrotado anteriormente aqui, pelo rei da Síria, manda uma carta para um outro rei distante, de um lugar chamado Assíria, e manda prata e ouro, tirou do templo, que nem era dele, o ouro e a prata, e mandou para Tiglat-Pileser e falou: venha me ajudar, porque eu estou em dificuldade. E aí essa pessoa, com esse nome complicado, Tiglat-Pileser, ele aceitou o ouro e a prata enviada por Acas. O exército dele era maior, desceu contra a Síria com S, fez guerra contra eles, matou o rei e Acas ficou em paz. Só que não ficou só nisso. Acas resolveu fazer o quê? Uma visita cordial para Tiglat-Pileser. Falou: não basta só eu enviar o ouro e a prata para o rei da Assíria. Eu vou lá pessoalmente agradecer por tudo que ele fez, por ter me ajudado a vencer a guerra contra os meus irmãos, contra os meus compatriotas. E agora que começa a história. Ele vai. E quando ele chega em Damasco, na capital da Assíria, de cara ele vê um altar aonde esse rei pagão fazia as suas ofertas. E diz Flávio Joséfo, no livro História dos Judeus, que o altar, irmãos, era uma coisa de outro mundo, inigualável, jamais visto. O piso era de prata. Onde os animais eram sacrificados, não era esse piso aqui não, o piso era de prata. As peças todas de ouro, de pedras preciosas. O altar do tamanho talvez dessa igreja. Esmeralda, rubi, safira, várias pedras preciosas, adornando o interior do templo onde Tiglat-Pileser fazia sua oferta. E aí o nosso famoso Acas, rei de Judá, ele chega então em Damasco e a primeira coisa que ele faz é ele vê ele entra na cidade, vai até o templo e vê aquele altar. E aí ele vê tudo aquilo. E aí chega na cabeça dele a seguinte conclusão: mas é claro, agora eu entendo como é que esse homem é bem sucedido, Luiz. Olha esse altar, Wagner. O chão é de prata, peças de ouro, pedras preciosas. Mas é claro, o Deus desse cara tem muito poder. Eu pedi, ele foi, derrotou lá. Mas olha isso. Quem tem um altar como esse? Eu nunca vi uma coisa dessa. Aí o que ele faz? Pegou o celular, né? Se é que, vamos supor que existia. Pegou o celular, começou a tirar as fotos lá. Tirou as fotos, pedras preciosas, várias pedras, ouro para todo lado.
e mandou mensageiros levar as fotos. Isso é coisa minha, tá, irmãos? É claro que não existia celular. Mas mandou modelo para o sacerdote que ficou em Jerusalém. O nome dele é Urias. Não é aquele Urias que Davi mandou matar, não. Mandou foto para ele, Eva. Faça igual ao modelo que eu estou te enviando. Faça igual. Eu quero um altar igual a esse. Faça igual. Com tudo que você está vendo aqui. E Urias fez. Aí quando o rei Acaz volta para Jerusalém, porque ele mandou mensageiro antes para fazer o altar, ficou lá puxando o saco um pouquinho mais de Tiglat-Pileser, mandou o seu mensageiro levar o modelo do novo templo que ele queria que fizesse, ficou lá mais um tempo. Enquanto isso, em Jerusalém, Urias então pegou o modelo, viu como que era e começou a fazer um. Só que Urias começa a fazer o novo santuário, entre aspas, aqui, dentro do próprio santuário de Deus em Jerusalém. Isso que foi pior. A gente vê que ele manda, dizendo assim, no grande altar que você vai fazer, queima incenso, continue fazendo, Urias. No altar que já está aí, que Moisés mandou fazer, você continua sacrificando. Sacrifica de manhã, à tarde, oferta para o Davi, oferta para o Wagner, oferta para os pecadores, oferta para isso, continua ali. Mas no grande altar que você está fazendo, eu vou sacrificar. Por quê? Porque se o Deus de Israel não me atender no sacrifício do templo dele, o Deus de Acaz, o Deus de Tiglat-Pileser, vai me atender no templo que eu fizer. A que ponto chegou essa pessoa? E, inclusive, depois Tiglat-Pileser foi até Jerusalém para conversarem mais, aquela diplomacia toda. E olha só o que ele fez no verso 17. O rei Acaz cortou as cintas das bases, de cima tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois do cobre que estavam debaixo dele e pôs um pavimento de pedra. Ele começou a mudar toda a dinâmica, a estrutura do santuário que Deus mandou fazer. Ele falou, não, tira isso, por quê? Não, põe essas janelas mais para lá, porque Tiglat-Pileser pode não gostar. Não, destrua, tira essa galeria aí, porque lá no templo dele não tem galeria, talvez ele não goste. Não, esses bancos aqui no canto, Urias, tira, porque lá não tem. E ele pode achar ruim, então tira também, no templo de Deus. E que mais? E também a cobertura do sábado. Existia ali no templo de Deus uma placa, um lugar que dava entrada para quando o rei entrasse na casa do Senhor, alguma coisa alusiva ao sábado, algumas palavras alusivas ao quarto mandamento dentro do templo, onde era para se fazer o sacrifício. Mas como deixar aquele mandamento ali, e aí vem Tiglat-Pileser me visitar, e vai ler ali, o que está escrito ali? Eu não entendo hebraico, ou Acaz, lê para mim. Está escrito que o Deus de Israel, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, descansou no sétimo dia da criação. Não, mas como assim? O Deus que fez o céu, o mar e tudo o que há. E o meu Deus? Não, então Acaz falou, não, tira essas letras, tira tudo isso daí, essa placa aí fora que está escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia, Tiglat-Pileser não pode ver isso, deixa sem nada. Tira tudo isso daí, porque ele pode chegar e pode não gostar. E diz aqui,
também a cobertura do sábado que edificaram, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria, que viria visitá-lo mais oportunamente. A mensagem é rápida, começo, meio e fim, nós já estamos finalizando. E ficam as perguntas para mim e para vocês. O quanto nós estamos dispostos a pagar por uma vida melhor, por uma bênção? Ou melhor, nós queremos um Deus para quê? Para que instantaneamente tire o nosso nome do SPC? Nós queremos um Deus que traga minha esposa de volta, meu esposo, sendo que ambos já se traíram várias vezes, mas não, eu quero um Deus que traga aquela minha esposa de volta, ou vice-versa. Para que nós queremos um Deus? Nós queremos um Deus para que eu consiga comprar o carro do ano, porque o meu vizinho comprou um carro do ano, mas eu não posso ficar atrás. Ele pagou 500 mil reais, mas eu não posso. Eu preciso achar o Deus de Tiglat-Pileser, porque um cara que tem um altar daquele, com base de prata, poxa, tudo se resolve. A casa fica pensando, mas e nós? Quanto que nós estamos dispostos a negociar com Deus por alguma coisa? Talvez por um emprego que Deus entende, né? Porque eu preciso trabalhar no sábado, não tem jeito. Então, mas Deus, eu vou negociar com Deus. O quanto estamos dispostos a termos um Deus? Para quê? Só para que Ele me cure de uma doença incurável? Só por isso? Aí eu vou adorar o Deus de Israel porque eu preciso sarar, depois morrer daqui 5 anos. Mas eu preciso sarar dessa doença. Irmãos, amigos, amados, nós queremos um Deus para quê? Só para que Ele realize os nossos desejos? Só para que as nossas demandas pessoais sejam atendidas? Só para que os nossos caprichos sejam atendidos? Será que é só para isso que a gente quer um Deus na nossa vida? Se é só para isso que nós queremos adorar um Deus, olha, então eu acho que seria melhor nós todos aqui partirmos para vivermos na Índia, porque, se eu não me engano, lá existe mais de 300 milhões de deuses. Lá tem Deus para tudo. Tem Deus para quem quebra a perna, tem Deus para quem quebrou a televisão, tem Deus para quem é careca, tem Deus para quem quer ficar morando na beira do rio, tem Deus para tudo. Então, 300 milhões de deuses. Então, se a gente quer um Deus só para resolver mesmo os nossos desejos, vamos para a Índia, né? A gente escolhe qual que é a minha demanda. Eu quero cabelo? Eu chego lá, eu pergunto, qual que é o Deus aqui que traz cabelo de volta? Ah, é o Deus Ranchamalakaya. Onde fica o templo dessa divindade? Vai ali, desce por lá, pega um trem, desce na cidade e tal, e você procura o templo lá, fala que você quer ter cabelo, começa a adorar lá o Deus Shivapá, e aí a coisa está resolvida. Entendeu? É isso, irmãos. A palavra que eu queria que vocês meditassem essa noite. Porque o convite para seguir o Evangelho de Jesus Cristo não apresenta nada disso aqui. Apresenta a vida de renúncia, a vida onde o eu é deixado de lado. E, inclusive tem aquele texto que as pessoas colocam ele como... Eu até escrevi aqui, não precisa abrir não, é um texto que eles colocam em todos
eles que eu falo a cristandade. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, esse verso vocês encontram estampado nos vidros dos carros, nos tênis de atletas que correm maratona, dentro das igrejas, dentro de casas, onde tem reuniões de gente que se diz cristã, tem essa frase, tudo posso. É um texto clássico, como se Deus fosse agir, só que eles não veem um pouquinho antes que Paulo fala. Passei fome, sede, nudez, fui espancado, não tive morada certa, recebi 195 açoites de uma só vez, fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio. Isso eles não veem, está um pouquinho antes do verso 13. Aí no 13 ele fala, tudo posso. Tanto sei viver na miséria, como sei viver na fartura. Aí eu fico pensando com vocês, né, até que ponto nós estamos, de fato, querendo seguir o Evangelho de Jesus Cristo, porque é contramão, é contraproducente. Jesus diz claramente nos seus evangelhos, olha, quem não aborrece as coisas deste mundo, aborrece que eu falo coloca em primeiro lugar na frente de Cristo. Ele fala assim, olha, desculpe, você não pode ser meu discípulo. Não, você não pode. Você pode ser discípulo de Buda, de Maomé, de Confúcio, mas meu não. E hoje, né, a cristandade vive nessa barganha completa que fazem aí. Outra coisa que está totalmente equivocada, que é um assunto para outro dia, mas que também tem a ver com o que a Acácio tentou fazer. A Acácio tentou resolver todos os problemas dele, mudando até o altar do templo que Moisés mandou construir. Mas um último exemplo, que nós entendemos de forma equivocada, o Salmo 23. Todo mundo sabe decor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poxa vida, eu descobri no hebraico que não é nada disso. No hebraico não é. Essa é uma tradução que foi equivocada. E eu, há 60 anos, achando que era isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, está certo. Mas a sequência, Eva, no hebraico, que eu descobri, diz assim, tenho tudo o que preciso. É diferente. Nada me faltará é nada. Agora, tenho tudo o que preciso é outra coisa. Eu posso viver comendo arroz e feijão só, dependendo da situação, do momento, de guerra, não sei do que, tenho tudo o que preciso. Mas quando Davi escreve o Salmo 23, que no hebraico está escrito, tenho tudo o que preciso, gozado, ele estava numa caverna. Como assim nada me faltará? Percebe que a situação não bate? Ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, pelo rei Saul, por um monte de gente. Algumas pessoas fiéis iam levar comida e água para ele. O Salmo 23 ele escreve, eu descobri dentro de uma caverna. E aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele não tinha uma cama para dormir, ele não tinha uma das suas várias mulheres para se esquentar com ela, ele não tinha uma comida melhor de rei, ele não tinha uma coberta para se cobrir, ele não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça, ele não tinha uma cama. Agora, se eu entender, o Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso, o que ele precisava naquela caverna? A presença de Deus constantemente na mente e na vida dele, livrando ele dos problemas, da morte, dos perigos, de uma cobra que entrasse lá e o picasse, uma cobra mortal, dos seus inimigos, de Saul, do seu filho Absalão. Eu estou colocando esse ponto só para vocês juntar junto com a situação de Acácio. E é isso, né? Agora a gente passa a entender certas coisas. E
O Salmo 23, por exemplo, quando eu ler, eu não vou ler mais daquela forma. O Senhor é meu pastor, tenho nada me faltará. Falta, o Senhor é meu pastor, mas eu passo a dizer, tenho tudo o que preciso porque tenho Deus no comando da minha vida. E eu também espero que você saia daqui hoje na certeza de que você fez a melhor escolha ficando com o Deus de Israel e que Ele continua e continuará no comando da sua vida até a volta de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa foi a mensagem, a palavra de Deus para vocês essa noite. Que eu espero que, como sempre eu digo, que ela não fique só registrada nessa Bíblia, nem nesses papéis aqui, mas que essa mensagem ganhe na sua vida e na minha, principalmente, concretude, ensinamento, materialidade, significado, propósito, conteúdo. E principalmente que você passe essa mensagem para as outras pessoas que ainda estão equivocadas quanto a algumas coisas da Bíblia. Essa é a mensagem para vocês, em nome de Jesus. Amém. Tomar minha água. A um dever, 2, 2, 3. Será que eu estou na frente aqui? Ah, é lá, né? Há um dever que Deus nos confiou, ir anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou, sem expandir a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, pode já livrar da perdição. Deus vos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus, o nosso capitão. Graça, perdão, deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Oremos, amados. Pai de bondade, de misericórdia, aqui está uma parte do seu povo, e como eu sempre falo, às vezes não somos merecedores das bênçãos que vêm da sua parte, mas estamos aqui desejosos de sermos merecedores das bênçãos da sua misericórdia. Pai de bondade, de amor, eu quero te pedir que todas as pessoas que estão aqui com suas dificuldades, suas lutas, saiam daqui com a certeza absoluta que o Deus de Israel continua no comando das nossas vidas. Quero te pedir também, Pai eterno, que nos abençoe com sabedoria, com boas palavras, que possamos levar a mensagem verdadeira a todos aqueles que ainda estão enganados por aí, pessoas que estão
que não estão vivendo, elas estão apenas existindo. Muita gente apenas existe, não vive. E nós que tivemos a graça de alcançar o conhecimento da Tua Palavra, eu te peço também, Pai de misericórdia, que todas as pessoas que se aproximarem de nós de alguma forma possam sentir a Sua presença. Pai de amor, de bondade, também essa noite eu quero colocar a vida de todos aqui na Sua mão, consagrar a vida de todos aqui, a mente das pessoas aqui, para que sempre pensem no amor que Tu mereces. Que as pessoas aqui também consagrem a Sua voz, a voz de cada um, para que sempre propaguemos a vossa devoção. Também quero consagrar aqui essa noite a vida de todos, para que as pessoas que se aproximarem sintam também que são candidatas ao reino dos céus. Pai de misericórdia, de bondade, nos livre de todo mal, de toda tentação, de todo perigo, de tudo aquilo que de alguma forma venha nos afastar desse caminho, que possamos deixar bem longe das nossas vidas o altar de Acás. Nós não queremos isso, nós queremos viver eternamente no reino que tens preparado para aqueles que te amam. Pai de misericórdia, perdoe também os nossos pecados que cometemos por palavras, por pensamentos, por atitudes ou por omissão. Peço que dê a todos que estão aqui o dom da paz, o dom da paciência, o dom da perseverança, o dom da fidelidade aos seus mandamentos. E por fim peço também que dê a todos que estão aqui o dom e a graça da salvação eterna por Jesus Cristo. Amém.